Espírito Santo, eu venho nesse momento, meu Pai, me colocar em oração diante do Senhor, junto com os meus irmãos, e eu quero pedir ao Senhor, Pai bendito, que nessa noite o Senhor possa falar comigo, falar com os meus irmãos, que essa palavra venha alimentar a nossa alma, que nós possamos, meu Pai, ser fortalecidos por Tua verdade. Que seja quebrado nesse momento, meu Pai, toda angústia, toda opressão, todo sentimento, meu Pai, de medo, de pânico. Se estiver me ouvindo nesta noite, Espírito Santo, alguém com depressão, alguém que sofre de ansiedade, sofre, meu Pai, com pânico, Deus, eu venho pedir ao Senhor nesta noite, que o Senhor possa usar-me, Pai, a favor desta vida. Eu intercedo, meu Deus, pelos meus irmãos em Cristo, pelas pessoas, meu Pai, que nunca os vi pessoalmente, mas que o Senhor tem nos unido em oração, pois tem feito pedidos de oração, tem já acompanhado essa programação, tem aceitado o meu convite ao Espírito Santo, o convite de algum irmão, irmã, de algum amigo, para estar neste programa, Senhor Jesus, aonde nós estamos pensando no Senhor, pensando acerca da Tua palavra, pensando, meu Pai, nas benesses que é te servir, também, meu Pai, nas perseguições, nas lutas, mas muito mais, Senhor, na certeza da Tua proteção, do Teu amor por nós. E eu nessa noite agradeço ricamente essa oportunidade. Se tiver alguém neste momento, meu Pai, que necessita de receber a cura, pois está enfermo, que o Senhor derrame sobre esta pessoa a Tua cura, a manifestação do Teu milagre, a manifestação da unção do Teu Espírito. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que aqueles que precisam ser animados pelo Espírito Santo do Senhor, que aonde quer que eles estejam agora, Senhor, e não estão ouvindo essa palavra, que o Senhor possa trazê-los para junto de nós, e que nós possamos, meu Pai, ser um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor alcance a necessidade verdadeira dessa alma, desse coração. Eu te agradeço e te bendigo nessa noite, nessa oração. Que assim seja, Deus, que o Senhor cumpra no nosso meio a Tua graça. Amém e graças a Deus. Queridos, alegria poder estar aqui, amém? Estou passando por uma série de exames, mas eu estou muito feliz porque Deus está dando cura, está dando libertação, está dando resposta do céu para a minha vida. Então eu quero agradecer a Deus e quero dizer para você que está me ouvindo, está me vendo, né? Que você possa também crer nesse Senhor que é maravilhoso e que pode fazer muito a teu favor e a favor da tua família. Amém? Quero dizer também que Deus me deu uma palavra. Eu estava meditando nessa palavra nesse momento e eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Amém? Tenho certeza. Também estou muito feliz. Ontem nós tivemos ceia e eu pude rever muitos irmãos. Eu louvo a Deus por isso, né? Ontem fez um mês, né? Um mês que nós participamos de uma Páscoa tão restrita, né? Num âmbito muito pequeno. Nós tivemos pequenas ceias, né? Ceias foram levadas na casa de alguns irmãos por causa dessa enfermidade que está assolando o mundo. E então nós tivemos uma Páscoa muito restrita. E isso estava gerando um incômodo no meu coração, porque eu gosto de estar junto com meus irmãos na igreja, estar junto com esse povo que o Senhor colocou para cuidar de nós e para que a gente pudesse cuidar deles também em oração e sendo companheiros, né, nessa caminhada, que não é fácil. E ontem nós tivemos alegria, tivemos 2 cultos, um pela manhã, às 9 horas da manhã, onde a metade da igreja, um pouco mais, esteve conosco, e a gente pôde rever irmãos, né? Quero deixar aqui minha saudação a todos que estiveram com a gente. E à noite nós tivemos um culto maravilhoso também,
A outra metade da igreja foi, e mais irmãos que repetiram o culto, gente. Foram 2 vezes. Quero assim dizer que é alegria no coração de poder estar com vocês, amém? Eu quero aqui dar um alô para os meus irmãos que estão comigo aqui. A Ana Paula, minha cunhada, que Deus te abençoe, querida. Tá o Fábio assistindo numa sala de vídeo junto com a Daiane. Tem também a Eliane. Ô Eliane, você tá bem, querida? Que Deus possa te abençoar teu filho. O Rodrigo teve com ele, meu menino, e mais o diácono Edmar e o Juan. E a gente tem sempre orado por ele, para a glória do Senhor. Tá também minha mãe, se minha mãe não me assistir, irmão, o negócio fica feio pro lado dela. A Fran também tá comigo. Fran, que Deus te abençoe. A Mira Oliveira, a Márcia Alves, né, estão dando um aceno aí. O irmão Jeremias Xavier também tá aqui conosco. Jeremias, Deus te abençoe, nosso presbítero, né? A Eliane Espíndola, irmã Eliane, beijo, Deus te abençoe. O pastor Lucas, que vai estar comigo aqui quarta-feira, né? Nós vamos fazer uma sala de discussão bíblica e nós vamos estar aqui, vou estar recebendo ele. Não sei se o pastor Gamarra vai poder estar junto, mas vai estar eu, o diácono Jurandir. Estou estendendo também o convite para o pastor Jaels, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, amém? O Lucas também está com a gente. Lucas, que Deus abençoe você. A Márcia Alves também. Márcia, que Deus te guarde, te abençoe. O Maninho também, nosso baterista, que Deus abençoe você. Jonathan, que Deus guarde a sua vida. A Ana Lúcia, amém? Tem bastante pessoas aqui com a gente. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, e eu quero trazer você para pensar comigo nessa noite. Nós estamos precisando discutir mais a palavra de Deus. Nós estamos precisando nos envolver mais na palavra de Deus, guardarmos mais essa palavra no coração. Nós não podemos mais ficar somente fazendo uma leitura ou ouvindo uma pregação sem pensar nela, sem meditar nela. Eu conheço pessoas que disseram para mim: olha, Patrícia, eu já li a Bíblia 2, 3 vezes, né? Mas tem muita coisa que eu não entendo, sabe? É bom ler a Bíblia e lê-la inteira para a glória do Senhor, isso é maravilhoso, mas não basta somente ler. Nós precisamos ler e buscar conhecimento nela. O fato de nós lermos, nós vamos saber alguma coisa ali, mas se nós não estudarmos aquilo, se nós não meditarmos naquilo, se nós não entregarmos a nossa vida para esse momento de meditação, de leitura, nós vamos absorver muito pouco. Não é à toa, queridos, que Deus levantou homens, levantou mulheres, levantou jovens, né? E por que não até crianças, né? Para estarem envolvidos com a palavra de Deus. Eu tenho, lógico que tem adolescentes que pregam o evangelho e eles não têm a experiência da vida, mas eles compreendem o que eles estão lendo. Talvez não compreendam na dimensão de uma experiência, mas hoje em dia nós temos visto pessoas que não conseguem nem ler, quanto mais meditar, estudar, ou até mesmo pessoas que não conseguem, com a sua dúvida, conversar com alguém acerca dela. Elas leem a palavra e falam: meu Deus, eu estou com essa dúvida aqui. E às vezes essa dúvida não chega até o pastor, essa dúvida não chega até um diácono para te explicar, não chega até alguém da igreja, né? Para que você pudesse sentar e tirar essa sua dúvida, não é? E quando nós encontramos pessoas cheias de dúvida, o diabo trabalha. O nosso inimigo, ele trabalha nessas brechas, a brecha da dúvida, a brecha do desânimo. São muitas brechas que o diabo invade. Mas quando nós estamos meditando na palavra, querendo conhecer a palavra de Deus, querendo entender a palavra de Deus, e nós não temos um tempo para isso, é muito difícil nós vencermos os obstáculos da vida. Talvez você passe por eles, amém? Passar pelos obstáculos não significa vencê-los. Talvez a onda baixou, mas não significa que ela não voltará. E isso é uma grande verdade, amém? Então eu quero dizer para você que não é importante só passar pelo problema, é importante vencê-lo. É importante estar maduro para compreender essa batalha e essa luta. E esse é um dos meus propósitos, estar conversando com você acerca disso.
Então você que está me assistindo agora, você que vai me assistir depois, amém? Que Deus possa te abençoar, possa te guardar e que essa palavra ela possa entrar no teu coração e ela possa permanecer no seu coração, amém? Todas as segundas-feiras e quartas-feiras eu estou aqui com você nesse canal, amém? Aqui pelo Facebook, para nós estarmos conversando sobre a palavra de Deus. Então eu quero te convidar para você vir pensar comigo, amém? Quero estar aqui lendo no nome do Senhor Jesus uma palavra que eu tenho certeza que ela vai trazer luz em alguma área da sua vida. Porque olha, eu posso até falar em vão, um amigo seu pode até falar em vão, você mesmo pode até falar em vão, mas se o Espírito Santo estiver falando, a palavra não volta vazia. Então, se o Espírito Santo de Deus estiver falando com você, se o Espírito Santo de Deus quiser te alcançar, quiser alcançar você, você pode ter certeza que ele vai extrair algo da parte dele da tua vida. E isso vai prosperar em você. Amém? Quero também agradecer a Deus pela presença do Alexandre Leão, que está conosco. Há muito tempo atrás fiz programação de rádio, ele era o sonoplasta. Deus te abençoe, meu querido. Está com a gente também a Tyler Smith, o Tyler Smith, que nome chique, né? O irmão Luiz Henrique está assistindo, a Márcia Pereira, o presbítero Aldo, amém? Está nos assistindo, que Deus abençoe vocês. Obrigada, queridos, pela confiança de estarem aqui a ouvir, amém? Eu quero compartilhar com você essa palavra, que para mim ela é maravilhosa. Está em Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 28 a 30. São 3 versículos que pode falar muito no teu coração nessa noite, amém? E eu quero dizer para você, queridos, que eu tenho muitas experiências com Deus. Algumas eu consegui aproveitar e a minha vida foi transformada em algumas áreas. Algumas eu ainda estou na peleja, estou lutando, estou buscando, estou querendo amadurecer, querendo crescer. Tem coisas que a gente constrói na nossa vida durante a nossa caminhada que a gente acredita ser certo, que a gente acredita que vai contribuir para o nosso futuro, mas daqui a pouco está nós lá, né, desconstruindo, porque o Espírito Santo nos mostra que ali não é a melhor pedida, ali não é o melhor caminho, e a gente vai se moldando, nós vamos se aperfeiçoando conforme a nossa caminhada. E o que é que nos aperfeiçoa? A palavra de Deus. A palavra de Deus meditada, a palavra de Deus revelada na sua verdade, na sua essência. Isso não está longe de nós, queridos, isso está muito perto da gente. Mas é que a nossa mente ela fica misturada com tantas coisas que nós não queremos dar um tempo. Quando eu abri esse momento com vocês, o meu coração ficou voltado para o evangelismo. Sabe, às vezes tem pessoas que estão tão desanimadas, não querem ir para a igreja mais, entendeu? Mas elas não querem se desligar do Senhor. Elas sentem algo que precisa ser transformado e elas não têm força. E às vezes elas não têm com quem conversar. Às vezes essas pessoas não têm com quem conversar, porque o ciclo familiar delas justamente foi o que não contribuiu para que ela permanecesse na fé, para que ela ousasse em crer além das dificuldades, acima das águas, né? Foi algo que prejudicou muito a sua vida espiritual. Talvez porque no momento em que estava na igreja, não conseguiu uma libertação, por N motivos, por N motivos, porque é muito fácil às vezes a gente ver uma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, e a gente, porque ela estava um dia na casa do Senhor, nós simplesmente dizermos assim, essa pessoa teve a sua oportunidade. Queridos, tem pessoas que chegam na casa de Deus, chegam na presença do Pai, muito machucadas pela vida, chegam muito destruídas pela vida, e eu sei disso por experiência própria. Experiência própria. Às vezes as pessoas me têm como uma pessoa vitoriosa, e eu louvo a Deus, sou mesmo. Me têm como uma pessoa forte, louvo a Deus, eu sou mesmo. Porque quando eu estou fraca, aí é que eu estou forte. Eu aprendi isso. E às vezes, quando eu estou em baixa, né, que eu me sinto derrotada por alguma situação, que eu me sinto oprimida por alguma situação,
esse Deus me deixou na minha história, cravado na minha vida, que Ele é mais na minha vida. E é isso que é a experiência com Deus. Você passar novamente por alguma situação, talvez uma situação que você nunca tenha passado, nunca tenha experimentado. Porém, as experiências que você teve no passado, elas forjaram em você um soldado. Uma pessoa que não vai retroceder. Não vai retroceder. Porque tem algo dentro de você, que é esse Deus Todo-Poderoso, que não lhe permite retroceder. Você está se sentindo fraco, mas você está indo para a guerra. Você está se sentindo às vezes desanimado, mas você está lá lutando. É uma coisa muito difícil de se explicar. Só quem vive essa batalha, essa guerra espiritual, que consegue compreender na exatidão o que é isso. Amém? Então eu quero dizer para você que às vezes a gente se depara com pessoas no seio da igreja que às vezes está sorrindo, está ali com a gente, mas de repente essa pessoa desaparece, a pessoa some, e às vezes a gente vai atrás e a pessoa, não, é que aconteceu vários problemas, mas na verdade essa pessoa talvez não tenha conseguido uma cura ainda, não tenha conseguido ainda uma presença do Espírito Santo na sua vida que o marcasse, né? Às vezes o contato dela é muito com pessoas, né? Aquela irmã que ora muito e que Deus usa ela para falar comigo, aquele outro irmão que toda vez que ele me vê, ele tem uma revelação de Deus para minha vida, sabe? De vez em quando eu vou lá na igreja e eu escuto aquela pessoa pregar e eu me sinto tão bem. Mas a pessoa, às vezes, quando sai desse ambiente onde tem uma pessoa física, que ela vê, que ela ouve, né? Quando ela sai, é como se ela não tivesse Deus em lugar nenhum, na sua alma, no seu coração, nos seus pensamentos. Então está figurado numa pessoa, né? Está figurado em pessoas. Essas pessoas ficam muito fragilizadas. São as pessoas que andam na presença de Deus, mas muitas vezes não conseguem usar esse homem profeta, essa mulher profeta, essa congregação aconchegante com o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo. Não tira o vestuário da opressão, sabe? Minha vida é um insucesso, a minha vida por que dá certo para todo mundo, para mim não dá? Sabe? Então eu sou aquela mendiga da fé, sabe? Eu tenho que me contentar com o que cai da mesa, sabe? Para ter alguma coisa de Deus tem que ser através de alguém, sabe? Tem que... quer saber a verdade, missionária ou Patrícia, ou o que você quiser chamar ou pensar, sabe qual é a verdade? O véu não rasgou para mim. Eu ainda dependo de tudo, não é? Então, uma pregação, uma mulher pregando e trazendo uma palavra de Deus para você, não é uma ajuda no teu contexto espiritual, é a única coisa que você tem. É a história do, você ora por mim? Não, ora junto comigo, reforça essa minha oração, me ajuda a clamar, me ajuda a buscar a Deus, né? Esteja comigo em oração, por favor. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos nos unir. Então hoje a gente vê as pessoas que estão muito fracas, são pessoas que são totalmente dependentes de alguém. Nós precisamos um dos outros, mas nós não podemos ter uma dependência espiritual a esse nível. A esse nível de que nada poderá acontecer se não tiver uma pessoa física ali. Amém? Então eu quero dizer para você que a igreja, ela é um corpo, né? Os pastores, os obreiros, eles são um corpo para te ajudar a receber essa plenitude, essa graça divina, a qual você vai se encher e você vai contagiar outras pessoas.
Você vai estar ajudando outras pessoas. E através de ajudar outras pessoas, você também vai ser ajudado. Agora, não podemos ficar escondidos dentro da nossa casa, ficarmos escondidos na nossa vida, no nosso mundo, né? Porque cada um de nós temos um mundo, né? A tua família, o teu emprego, né? Algumas pessoas que são seus vizinhos, que você está diariamente convivendo. Esse aí é seu mundo. Nós não podemos viver só nesse mundo. Nós precisamos enxergar o mundo espiritual. E nós não vamos conseguir enxergar esse mundo espiritual se nós não adentrarmos nesse reino que o Senhor tem pregado para nós. O reino de Deus, ele começa aqui. E o reino de Deus não é comida e bebida apenas. São promessas de Deus, mas não é a figura central do seu reino. A figura central do reino é Cristo. Você precisa sentir Cristo onde você está. Você precisa sentir Cristo em qualquer lugar onde você esteja. Você tem que estar pronto a todo momento, quando uma dor chegar perto de você através de uma pessoa, você poder dizer: eu posso orar por você e Jesus pode te curar. A oração que eu vou fazer, ela é uma oração poderosa, porque Jesus vai te curar, Ele quer ajudar você. E quando você faz isso, você nem percebe, mas você está sendo ungido, você está sendo guardado por esse Espírito Santo. E eu quero ler essa palavra que se encontra em Lucas, que fala sobre a construção de uma torre. Eu amo os evangelhos porque eles demonstram de uma maneira muito linda e simplifica muito para nós, né? Os evangelhos nos ajudam muito a compreender as coisas do reino de Deus, né? E eu quero ler essa palavra com você. Tanta gente aqui linda comigo, tá o pastor Lucival, lá do Itamaracá. Pastor, um abraço, que Deus te abençoe. Tá o meu filho Rodrigo, amém? Que eu já vou pedindo oração para vocês, queridos, pelo ministério dele. Deus está levantando ele na política e eu estou orando a favor disso, que vocês possam estar orando por mim também. Ele é uma pessoa muito metida na comunidade e Deus tem usado muito ele, então eu quero que vocês me ajudem em oração. Tá comigo também a Keila, minha linda, nossa missionária lá na igreja, a Valdice, saudade Valdice, que Deus te abençoe. A Maria Viana também, a Vilma, quanto tempo, querida, que bom te ver aqui, viu? Glória a Deus, Deus é bom demais. Olha, essas coisas já nos traz alegria, poder estar perto de pessoas que há muito tempo a gente não via. Vamos então para essa palavra linda, queridos. Senhor, fala conosco nesse momento. Nos instrui segundo a tua vontade, Pai, que assim seja. Diz assim no versículo de número 28 do capítulo 14 de São Lucas: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas ou gastos e verificar se tem os meios para concluir? E essa palavra é tremenda. 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem essa construção, que não se mantém, que não prossegue, zombem de ti, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E tem um outro versículo, outro capítulo de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Diz assim: vós, porém, são raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos lendo dois textos, versículos bíblicos, que fala a respeito de uma obra.
que fala a respeito de uma escolha, que fala a respeito de um chamado. E quando eu olho para essa palavra que o Senhor nos escolheu das trevas para a luz, porque, queridos, é uma mudança radical. Às vezes a gente vai conversar sobre Jesus, ministrar sobre Jesus para um novo convertido, né? Como eu tenho um campo profético dentro da igreja, então eu não sou o pastor da igreja, né? O pastor é meu esposo. Então ele tem o método dele, né? Mas o profeta, ele tem muito isso. Olha que coisa tremenda. O Senhor nos escolheu das trevas para a luz. Essa mudança, ela é muito radical. Essa mudança, ela é muito pontual. Ela não deixa intermeios. A palavra de Deus diz também no nosso batismo que é da morte para a vida, né? São simbolismos usados na escritura, são um tipo de alegoria usado nas escrituras para nos mostrar essa diferença. Ontem, quando o meu pastor estava pregando no culto à noite da ceia, ele estava pregando em Malaquias, onde falava: e conhecereis mais uma vez a diferença entre o ímpio e o justo. Então há uma simbologia, né, que faz uma separação, o que não significa que essa mudança ocorre imediatamente ou na mesma hora. Não é esse o que eu quero dizer para você. Mas quando você sai das trevas para a luz, você não enxerga as coisas perfeitamente de primeiro impacto. Vai entendendo o que eu quero dizer para você. Eu tenho uma luz aqui que está ligada no meu rosto. Vocês estão vendo aqui as luzinhas, né? Tá aqui no meu óculos. A hora que apagar essa luz, porque ela vai ficar aproximadamente uns 30 minutos ligada aqui no meu olho. Quando apagar essa luz, que eu olhar para o ambiente, o que vai acontecer? Eu vou olhar, mas não vou enxergar perfeitamente. Isso vai acontecer a partir do momento que os meus olhos começarem a perder aquele brilho focal que veio com muita força, e eu vou começar a enxergar esse ambiente aqui de uma maneira melhor. Mas quando nós olhamos para a construção da torre, que está lá no livro de Lucas, é a mesma coisa. Quando o Senhor nos chama das trevas para a luz, Ele espera de nós que nós venhamos entender que nós fomos eleitos por Ele. Nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade exclusiva dEle. E que a partir disso, a partir desta priori, nós precisamos entender que Ele não nos tirou das trevas para que nós ficássemos no escuro, perdidos, sem condições nenhuma de exercer algo que Ele nos chamou para fazer. Ele nos chamou, Ele nos tirou das trevas para a luz para que nós desempenhássemos um trabalho que vai ser benigno para nós, vai ser de grande utilidade para a nossa vida útil nessa terra, porque Ele diz, não é o fulano ou beltrano, é Ele que diz que quem servi-lo, que quem andar com Ele vai ter 100 vezes mais nesse mundo. Então toda a obra que o Senhor vai praticar através de nós, toda a vida que eu vou viver a partir do momento em que Cristo está na minha vida, vai contribuir comigo, vai contribuir na minha vida, e através da contribuição da minha vida, glorifica o nome dele. E esse texto de Lucas 14 diz bem isso. Essa construção, ele diz: olha, pois qual de vós pretendendo construir uma torre, qual de vós que vai fazer alguma coisa? Você saiu das trevas, meu irmão, minha irmã. Você saiu das trevas, o Senhor te tirou de lá.
Você não saiu de lá sozinho, você não saberia sair de lá sozinho. Você não teria como sair de lá sozinho. Eu saí. Você não saiu de lá sozinho. O ser humano é incapaz de sair das trevas por si só. As trevas é um labirinto que só tem saída se Jesus segurar nas tuas mãos e andar com você. Não há saída das trevas se Jesus não lhe tirar de lá. Por isso a importância de nós orarmos pelos que estão fora do mundo, os que estão fora da igreja. Por isso a necessidade de nós orarmos pelos nossos entes queridos que ainda não são cristãos. Por isso a necessidade de nós até mesmo fazermos campanhas de oração por eles. Para que o Espírito Santo de Deus lhes dê a oportunidade de serem tirados de lá por divina vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que não somos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que quem de nós que já saímos das trevas, estamos na luz, vamos construir uma torre e não vamos nos assentar primeiro para calcular as despesas, para calcular os gastos, para verificar se tem os meios para concluir. O que significa se assentar? Aí eu te pergunto, a primeira coisa no versículo 28 diz, olha, que se você quiser construir algo na sua vida, para que esse algo glorifique a Deus, você precisa se sentar primeiro. Há uma necessidade de você se sentar. E o que significa se sentar nesse texto? Na minha visão, na minha humilde visão. É o que aconteceu com Maria. Maria precisou sentar aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, para entender quem era aquele homem. E ela pôde ver que aquele homem não era só um homem de milagres, não era somente um homem que faria milagres, que estaria cuidando de pessoas na cura, na libertação. Não, ela precisou sentar para poder saber quem ele era, para que até o fim da sua vida ela não o abandonasse. Porque chega uma hora, queridos, que Deus cura, mas também chega a hora em que Ele diz assim, hoje não. Tem dias que Ele faz milagre até sem você pedir, mas tem dias que não. Tem dias que Ele está voluntariamente amoroso e nos perdoa. Tem dia que Ele diz, você vai ter que chorar, você vai ter que gemer, para que eu possa vir a entender se você realmente quer uma mudança. E aí vem um tempo, às vezes, de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de angústia, um tempo de silêncio. E se Maria não tivesse sentado aos pés de Jesus, ela não teria ido até o fim, porque ela não saberia o que era fazer parte desse corpo que é perfeito, mas que também tem as suas provações. Esse corpo que a cabeça é Cristo também tem suas dificuldades, porque nós estamos no mundo e o mundo jaz no maligno. A nossa esperança tem que ser nele. A nossa esperança tem que estar firmada nele. É fazer algo importante e demorado. Assentar-se significa fazer algo demorado, é aprender de Deus. Aprender de Deus não é ouvir uma pregação e ir no culto durante um ano. O aprendizado é para a vida toda. Tem momentos na nossa caminhada que nós temos certeza que nós estamos certos, que nós estamos construindo na presença de Deus, mas vem um vento e derruba tudo.
Mas a gente percebe que Jesus está intacto na gente. Por quê? Porque nós construímos a nossa vida na rocha. Mas aquilo que nós estávamos construindo muitas vezes era do nosso coração. Vem o vento, vem a areia, vem a tempestade, leva. Mas as bases ficam lá. Por quê? Porque nós conseguimos sentar na presença de Deus. Tem pessoas, queridos, que se perderam porque eles são os donos da verdade. Eles acham que sabe pregar, eles acham que sabe tudo de Deus. Não conseguem ouvir alguém pregando, não conseguem um tempo para ouvir uma palavra, para ser cheio da palavra de Deus. Não conseguem se assentar. Tudo que ele constrói é só Deus para dar graça. Só Deus. A outra coisa, está lá no versículo de número 29. Ele diz assim, olha, que precisa calcular as despesas. Precisa calcular a despesa, querido, esse é o preço a pagar. Primeiro você senta, ouve Deus, aprende de Deus. Começa a compreender que o Senhor te chamou para ser uma pessoa das trevas para a luz. Chamou você para ser raça eleita, para ser nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vai ser portador da sua maravilhosa luz, diz o texto. E você acha que nós não temos um preço a pagar? Você tem bala na agulha para poder pagar esse preço de ser essa pessoa, de participar desse sacerdócio santo. Missionário, mas o que é isso? Que preço é esse? Que despesas são essas? São as renúncias que nós temos que fazer, que para nós são preciosas demais. Tem pessoas que para abandonar alguma coisa para servir a Deus é um preço caríssimo. É um preço caríssimo. Nós sabemos que nós precisamos investir, e isso é visto como um gasto. Nós vamos ter condições de investir nessas coisas que nós estamos assentados com Cristo ouvindo? Nós temos condições de nos entregarmos para Ele sem reserva? Já calculamos esse gasto? Porque tem pessoas que elas são incentivadas para o batismo no oba-oba. Sabe aquela história de que a pessoa está no culto, o pastor fala assim, olha, tem alguém para aceitar Jesus? Aí ficam, vamos, e o cara, não, vamos, eu vou lá na frente com você, não, peraí, não, vamos lá, o cara fica constrangido e vai. Aí o pastor começa a falar do batismo, o pastor começa a passar as apostilas, sei lá como que é a programação, e começa a conversar, e aí tá o outro lá, não, você vai, coisa e tal, a pessoa batiza. Na primeira prova, no primeiro momento de luta, a pessoa desvia, e aí quem ficou insistindo para ir lá na frente, fala assim, eu tentei. Eu ganhei essa alma para Jesus, eu levei ele até Cristo. Há uma necessidade, queridos, não de batizar pessoas, há uma necessidade de levar pessoas a Cristo. Porque quando nós conseguimos levar uma pessoa a Cristo, essa pessoa não precisa nem ouvir você chamar, ela quer o batismo. É óbvio que há exceções, eu não estou falando de exceções. Talvez você que está me ouvindo foi uma pessoa que foi conduzida para o batismo. Você nem queria batizar. Depois que você batizou, você até se arrependeu. Mas hoje você está firme, está glorificando, está adorando. É um servo, uma serva do Senhor. Você não é você é a minoria. Você é um caso à parte. Nós precisamos entender que a pessoa precisa passar por esse processo de sentar aos pés de Cristo, de ouvir Cristo, de ser cheio dele.
Ele precisa ser perguntado. Eu não sei se você mas missionário, se pregar desse jeito, quem que vai querer? Eu quero te dizer que essas conversões, elas são maravilhosas e elas mudam a história de um povo que circula essas pessoas, que estão em volta dessas pessoas, que são desafiadas a seguir a Cristo sem pensar no que vão perder, mas dizendo, não interessa o que eu perca, eu vou até o fim com ele. E o terceiro versículo, se tem meios para isso, se você tem meios para essa construção. O que é meios? Fé, perseverança, renúncia. Tem muitas pessoas que dizem assim, olha, eu sou muito fraco na fé, entendeu? Eu não adianta, eu voltar para a igreja eu desvio. Não adianta, eu sou aquele cristão que só vai no domingo na igreja e olhe lá. Né? Eu tenho alguns amigos que são cristãos católicos e eles falam, né, que eu tô feio na minha fé, porque eu só vou eu não vou na missa, só vou em cerimônia de casamento, né? Vou em alguma festa, tá difícil. Quer dizer, dizem que amam a Deus, mas quando vem as provações, a última coisa que vai pensar é em Cristo, vai ficar sempre ali remoendo, procurando os inimigos, né? Procurando da onde veio esse mal. Às vezes fazem até amizades, porque ter os meios, queridos, para que essa torre fique estendida, fique à vista, né? Para que você se torne uma construção bem acabada, para que você se torne uma construção em que as pessoas vão passar por você, ou vão te ver em obra, ou vão te ver sendo trabalhado, e vão dizer, olha, as máquinas aqui não param. As máquinas aqui não param. Por quê? Porque você tem se sentado aos pés do Senhor para poder fazer esse planejamento. Você não tem vivido uma vida louca em Cristo, não, uma vida maluca de qualquer jeito. Sabe, as coisas que te incomodam, as coisas que você sente que são pecado na sua vida, você se assenta aos pés de Jesus. Você se preocupa em ser liberto disso. Porque você quer que a obra que está sendo feita na tua vida não seja interditada, não seja abandonada, não seja estacionada. Queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse terceiro ponto, se tem meios, nós precisamos nos preocupar com isso. Você sabe por quê? Porque no versículo de número 30, ele diz assim, olha, porque senão as pessoas vão passar, versículo 29, parte B, e o 30, senão as pessoas vão passar por você e vão dizer assim, ó, se aí começou a andar com Cristo, não aguentou e parou, e vão zombar de você, vão rir de você, vão dizer assim, olha, por que você abandonou aquilo? Ah lá, ó, por que você deixou disso, deixou daquilo outro, por causa disso aí, ó, para chegar agora e abandonar tudo? Ainda vão zombar de você. E o Senhor não te chamou para isso, o Senhor não te tirou da escuridão, te colocou na luz para que as pessoas passassem por você e zombassem de você. Ele te tirou das trevas e te trouxe para a luz. Você morreu e viveu uma nova criatura para que Cristo resplandeça através de você. Então eu quero dizer para você que eles vão estar dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Mas eu quero, no nome do Senhor Jesus, que você receba esse versículo de número 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você está podendo entender isso? Que essa torre aqui nada mais é do que você? E você é uma obra nas mãos de Deus. Você é uma torre que está sendo erguida sobre bases sólidas, sobre a rocha.
Você não é qualquer um. Você não é a pessoa que vai ser incapaz de vencer um tratamento. Eu quero te dizer uma coisa, tem pessoas que têm vergonha porque fazem tratamento psicológico, fazem tratamento de depressão, de ansiedade. As pessoas que convivem comigo, a minha igreja, sabe das lutas que eu passei com depressão. Eu fui uma pessoa que fui marcada por essa doença. E eu me recordo que eu queria ser curada sem passar pelo tratamento. Eu queria ser curada. Eu falava, se Deus pode curar, Ele vai me curar. Ele vai me curar, eu não vou. E quando eu fui levada ao médico, porque eu chorava muito, a minha depressão era uma depressão de ficar dentro de casa, eu não conseguia sair para nada, e eu chorava muito. E eu não sabia o porquê que eu chorava. Era uma angústia na minha alma muito grande. Eu passei 7 anos da minha vida com tratamentos. E aí o que acontece? Eu dizia assim, eu não vou buscar ajuda porque eu não sou louca. Psiquiatra é para louco. É louco que vai no psiquiatra. Eu não sou louca. E eu me recordo que a primeira vez que eu fui, inclusive eu tenho um livro aqui maravilhoso. Deixa eu achar ele aqui. Do Dr. Johnny Afonso, que foi meu médico. E o nome do livro é A Depressão Pode Demitir Você. Esse demitir não é só do emprego, não. Esse livro aqui fala tudo sobre depressão pela vista do médico, falando com um paciente simples, um paciente do povão. E aqui ele explica como é o nosso cérebro. Aí ele explica tudo como que funciona. E esse médico, quando eu cheguei pela primeira vez lá, eu disse para ele assim, eu entrei chorando e ele disse assim, por que você está chorando? Ele falou, porque eu tenho vergonha. Eu disse, porque eu tenho vergonha dessa doença na minha vida, eu não sou louca. E ele disse assim, você deve ser religiosa, né? Eu tomei um susto, irmãos, eu peguei e vim para trás assim, sabe? Ele falou, você deve ser religiosa. E eu disse, eu sou cristã. E ele disse assim, essa dificuldade é muito grande. Mas deixa eu te falar uma coisa, o cérebro é um órgão. As pessoas que você conhece que são religiosas, se elas tiverem um problema no rim, se elas tiverem um problema no coração, no pulmão, como que é? E eu disse para ele, doutor, uma pessoa cristã, quando ela tem um problema no rim, ela não é vista como uma pessoa possuída por demônios. Uma pessoa, quando ela está com um problema sério no coração, quando ela está com um problema sério de saúde, 99,9% das pessoas que olham para ela não dizem que ela tem um demônio. Mas quando as pessoas têm problema na cabeça, problema na mente, as pessoas, sua grande maioria cristã, põe a mão na cabeça e diz, sai demônio. E realmente algumas enfermidades são sim, mas algumas não são. E ali Deus começou a me tratar. E Deus começou a trabalhar na minha vida de uma maneira extraordinária. Deus começou a me ensinar sobre a depressão. Eu comecei a estudar sobre isso. Eu comecei a conhecer essa enfermidade que estava muitas vezes tirando a minha paz. E eu pude, conhecendo ela, lutar contra ela e pude vencê-la para a glória do nome de Jesus. Eu não conhecia o meu inimigo. Eu poderia ter sido derrotada pelo meu inimigo. Eu poderia ter sido humilhada e destruída e ter destruído tudo na minha vida, casamento, tudo, por causa disso. Mas o Senhor me deu libertação. O Senhor me deu libertação através do conhecimento. E hoje pessoas que sofrem de depressão, de ansiedade, o Senhor tem permitido que eu possa ajudar, que eu possa com oração, com conversa, com ministrações, poder ajudar essas pessoas.
E eu quero dizer para você, há uma necessidade de que todo aquele que dentre vós não renunciar, você precisa renunciar esses pensamentos teus que te atrapalham de ser liberto, que te atrapalha de ser grande, que te atrapalha de crescer, porque você colocou na tua cabeça, você tem um preconceito desse problema que você está vivendo. Você tem um preconceito dessa situação que você está vivendo porque você é pastor, ou porque você é da igreja, ou porque você pertence a uma comunidade cristã, entendeu? E aí você tem preconceito disso que você está vivendo, porque esse preconceito, onde já se viu uma pessoa que é da igreja, uma pessoa que é de Jesus, está sofrendo isso te impede de vencer. Porque você precisa sentar aos pés de Jesus, você precisa calcular, querido, a depressão ia me arrancar tudo. A depressão ia acabar com tudo que eu tinha, ia acabar com o meu ministério, ia acabar com a minha vida familiar. Talvez hoje eu não poderia desfrutar do meu neto, não poderia desfrutar da minha família, não poderia desfrutar de acontecimentos gigantescos que o Senhor tem feito através do meu ministério. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou e Ele não vai desistir desse chamado. É hora de você se levantar, é hora de você começar a crer que o Senhor te tirou das trevas para a luz, não para que você ficasse escondido, não para que você ficasse enfiado no meio dos seus problemas. Essa torre está sendo vista todos os dias e o Senhor não chamou você para ser uma torre mal acabada. Ele te dá meios para construí-la, Ele te dá meios para reforçá-la, Ele te dá meios para erguer a cada dia mais um andar. O Senhor te escolheu e ninguém pode mudar isso, a não ser que você entregue essa escolha para a sua doença. Entregue a sua escolha para os maus dias. Eu te convido nesse momento a orar comigo. E eu quero pedir a você que você converse com pessoas. Converse com pessoas, diga para essas pessoas, olha, se você não consegue ir na igreja, escuta um programa que tem toda segunda-feira e toda quarta. Passa a assistir essa irmã, essa missionária ou a Patrícia. Quem sabe Deus não fala com você através dela. Me ajude a evangelizar. Amanhã talvez pessoas vão estar assistindo e vão estar guardando essa palavra no coração, e Deus pode, através dessa palavra, fazer algo na vida dela. Me ajude a evangelizar em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira eu estou aqui de novo, vou estar com alguns amigos em Cristo e nós vamos estar falando também acerca da palavra de Deus. Amém, queridos? É um prazer estar aqui com vocês. Espírito Santo, eu intercedo a favor dessa minha irmã, desse meu irmão, que eu amorosamente os chamo assim, porque o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor Jesus, essa familiaridade. Eu creio, Pai, que o Senhor não nos abandona, o Senhor não me abandonou. O Senhor, Pai, não tem abandonado muitos que te buscam. Todos que têm te buscado têm tido uma resposta tua. E eu quero interceder nesse momento por essas pessoas que estão comigo. Pessoas que vão escutar amanhã. Pessoas que vão escutar no trabalho, como já me contaram. Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja. Aqueles que estão afastados dos teus caminhos, Pai, que o Senhor os fortaleça para voltar. Não, Pai, não permita que nenhum deles ache bom estar fora da tua presença, mas que eles queiram voltar e que o Senhor possa ajudá-los pelo poder do teu santo e glorioso nome. Eu te agradeço, Jesus, que assim seja e graças a Deus. Amém? Amanhã nós temos culto na nossa igreja, você querendo participar, fica lá na rua Guter Hans 4301.
01, amém? E nós vamos estar lá esperando vocês para a glória do Senhor. O pastor Jaelso vai estar lá junto com o pastor... Quem vai pregar? Pastor Júlio vai estar pregando, o evangelista Júlio vai estar pregando, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco também, amém? Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus.